Olá, gente! Eu sou Ana Clara e hoje vamos falar um pouco de um tema super importante para a nossa sociedade, que é como a ética e a política influenciam e controlam o desenvolvimento técnico-científico. Em outras palavras, vamos entender como as decisões morais e as escolhas dos governos impactam a tecnologia que usamos hoje em dia. Então, o que seria esse desenvolvimento técnico-científico? É a união entre a ciência e a tecnologia que forma a tecnociência. E o que ela faz na nossa sociedade? Eles são os avanços rápidos, como por exemplo a inteligência artificial, a biotecnologia, a robótica, medicamentos, internet das coisas e muitas várias outras coisas que englobam essa tecnociência. E esses avanços tecnológicos influenciam tudo na sociedade, influencia todo ser humano. Por quê? Influencia na saúde, influencia no trabalho, influencia na economia, nas relações até mesmo com outros seres humanos. Então, quando falamos dessa tecnociência, estamos falando da união poderosa da tecnologia e da ciência, que formam várias outras tecnologias e avanços para a nossa sociedade. Então, quando há essa formação, quando há essas mudanças, ele modifica não só o meio, mas tudo o que a gente vivencia hoje em dia, ele é modificado por conta dessas mudanças, por conta desse desenvolvimento, por conta desse desenvolvimento da tecnologia. E diante disso, diante desse desenvolvimento, aonde que entra a ética? Mas antes de falar de onde que entra essa ética, precisamos entender o que é essa ética. Ética é quando há uma reflexão do que é certo, do que é justo e do que é responsável. Então, a ética, ela entra nesses avanços tecnológicos com algumas perguntas, como por que tudo que a tecnologia permite, quem é responsável se o algoritmo discrimina alguém, como proteger dados pessoais, é uma pergunta que sempre fica assim no ser humano, porque vai desenvolvendo muito rápido e a gente não consegue acompanhar. Ou até mesmo aonde a biotecnologia, ela pode modificar o ser humano. São perguntas diárias onde as pessoas elas tentam responder, mas o avanço ele é muito rápido e é difícil de responder, é difícil de acompanhar. Então, a ética ela é criada como limite da moral. A tecnologia ela pode sim ser criada, mas ela sendo criada não significa que ela tem que ser usada com descuido. Pelo contrário, o exemplo de dados que usamos hoje são empresas, são governos que elas precisam garantir que as informações pessoais elas não sejam usadas como manipulação ou discriminação. Ou seja, tudo que você for usar diante da tecnologia, você tem que ter certeza que os seus dados ali vão ser protegidos. Então é onde entra o uso com muito cuidado, porque senão, já pensou um governante assim, espalhando coisas, porque confiou nos avanços tecnológicos? Então é isso que devemos ter muito cuidado hoje em dia. Mais uma pergunta: aonde que entra a política nisso tudo? Então, a política, ela controla as leis, ela controla as normas, ela controla a regulação. Então, quem controla as inteligências artificiais? Quem fiscaliza os remédios? Quem regula essas redes sociais? São perguntas assim, ó, que estão sendo jogadas de milésimo de segundo para serem respondidas, porque são dúvidas constantes. Então, a tecnologia ela pode gerar sim dificuldades. Por isso exige essas políticas públicas. Então, alguns desses cuidados políticos são as leis de proteção de dados no Brasil, regras de bioética em laboratórios, regulação de impactos de redes em crianças e adolescentes. Então, a política ela existe diante esse meio todo tecnológico nosso para que esses nossos recursos eles possam ser protegidos diante da sociedade. As leis no Brasil é um ótimo exemplo disso, pois ela determina como as empresas elas podem gerar os nossos dados. Sem política, digamos que a tecnologia era uma terra sem lei. Então, diante disso, a ética e a política,
elas caminham juntas? Será que elas podem caminhar juntas? Então, uma coisa é clara, assim, éticas são princípios e política é ação. Então, sem ética, há um risco de abuso e sem a política, há falta de controle. Então, a ética, ela orienta as escolhas e a política, ela transforma essas escolhas em regras. Por isso, os dois campos, eles precisam andar juntos para que a tecnologia evolua sem prejudicar as pessoas. Porque o ser humano, ele usa a tecnologia em todo momento da vida dele. Então, esse cuidado é essencial para que nós, seres humanos, podemos confiar em deixar nossos dados nas tecnologias. Mas diante de toda mudança, há dificuldades. E algumas que podemos citar são as fake news e manipulações políticas com a tecnologia, sistema de reconhecimento facial que discriminam, a biotecnologia sem regulamentação, com o exemplo da edição genética de embriões, alguns chatbots e IAs substituindo empresas sem políticas de transição, plataformas também que exploram dados sem transparência. Então, como nós, seres humanos, meros seres humanos, podemos garantir que esses avanços eles podem ser seguros para o nosso uso próprio? Podemos citar exemplos como transparência das empresas, fiscalização de leis adequadas, educação digital, participação social nas decisões, regulamentação ética nas inteligência artificial e até mesmo desenvolvimento tecnológico que reduz a desigualdade. Ana Clara, você falou tudo isso, você falou que nosso mundo está em constante evolução com as tecnologias, que está sendo muito bom para nós e que a ética política ela sempre tem que andar juntas, mas eu não entendi nada. Então, vamos resumir para vocês. O avanço técnico-científico é incrível, muito incrível. Então, a gente leva isso até hoje para nós, que dessa incrível evolução da técnico-científica e transforma o mundo rapidamente, como a gente vê hoje em dia. Mas para essas evoluções terem benefícios para nós, para que seja seguro, para que seja justo, a ética e a política, ela tem que caminhar junto. Tem que estar ali, numa via de mão dupla, porque a tecnologia ela pode sim mudar o mundo que vivemos, mas somos nós, como sociedade, que decidimos como que ela vai ser usada. Ou seja, nós, seres humanos, temos que usar essa tecnologia com cautela. Porque é fácil, por exemplo, pegar um trabalho e jogar lá na inteligência artificial para você fazer. Para você. Mas não é certo. Nós, estudantes, sabemos que não é certo isso. Porque é crime, é plágio. Então, temos que começar desde já, com nós, estudantes, termos essa ética política diante das inteligências artificiais que usamos, diante essa tecnologia que avança constantemente. Nós, estudantes, usamos essa tecnologia muito mais do que pessoas que viveram na época passada, como na geração passada. Então, cabe a nós começar por nós ter essa cautela, pensar do que é justo para nós mesmos continuar evoluindo com essa educação tecnológica. Então, é muito importante ser abordado isso, ser lembrado disso, ser falado disso hoje em dia. Pois nós precisamos ter muita ética quando formos usar essa tecnologia, porque estamos usando para nós. Como que não vamos ter ética em algo que vamos usar para nós? Então, a política, ela está ali ajudando nós a ter esse controle diante do que nós mesmos estamos fazendo. E eu espero que vocês tenham compreendido mais sobre essa ética política no desenvolvimento técnico-científico. Então, tchau e até logo!